Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 31 de outubro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto no Legislativo já tem data para ser votada em plenário. O Senado deve votar proposta do orçamento impositivo na semana que vem. Também começa a ser analisada mudança nas taxas de juros das dívidas de estados e municípios com a União. E projeto torna mais rigorosas as regras contra o nepotismo. A proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto no Congresso tem data para ser votada em plenário. O acordo sobre a PEC foi fechado durante a sessão de ontem. Os senadores também discutiram nesta quarta-feira a definição do trabalho escravo e aprovaram uma medida provisória que indeniza produtores de álcool combustível. A MP 622 libera 380 milhões de reais para custear um auxílio pago aos produtores de etanol da região Nordeste, prejudicados pela seca. O benefício foi instituído por outra medida provisória, a 615, aprovada em setembro. A oposição apoiou a medida, mas reclamou que ela demorou a ser editada pelo governo federal. É uma medida provisória extremamente tardia. Nós estamos tratando de perdas ocorridas na safra de 2011 e entregues até agosto de 2012. Ou seja, no mínimo 1 ano e meio depois dos prejuízos suportados pelos produtores. Com a aprovação da MP, a pauta ficou destrancada e os senadores iniciaram a discussão do projeto de lei que regulamenta a chamada PEC do trabalho escravo. Se nós não tivermos uma definição explícita do que é, senhor presidente, o trabalho escravo, nós vamos fazer injustiça com os produtores do país. E vamos também fazer injustiça com aqueles trabalhadores que de fato forem maltratados e que de fato forem escravizados. Nós não vamos fazer uma lei genérica. Nós não vamos deixar na interpretação de qualquer fiscal a caracterização de um trabalho escravo que pode expropriar o bem de uma família, e nós não vamos deixar também de forma frouxa uma caracterização que pode macular o setor produtivo brasileiro. O projeto define o que é o trabalho escravo. Ele foi colocado na pauta depois de ser aprovado pela comissão mista responsável por regulamentar dispositivos constitucionais. Depois de muito debate, os senadores decidiram votar primeiro a proposta de emenda à Constituição que prevê a expropriação de terras onde seja constatado esse tipo de trabalho. Nós não podemos discutir a regulamentação, ora, se ainda não apreciamos a PEC, a emenda constitucional. A votação de outra PEC também foi debatida pelos senadores. A proposta que acaba com o voto secreto em todas as deliberações do Congresso Nacional deve ser votada na próxima quarta-feira. O único jeito de enfrentarmos as resistências, as divergências e até respeitar as posições chama-se voto nesse plenário. O nosso voto no Congresso Nacional não pode ser um voto mascarado, não pode ser o voto black bloc e não pode ser um voto fascista escondido atrás do anonimato do voto secreto. O plenário também aprovou ontem um projeto que autoriza as instituições filantrópicas a operarem planos de saúde. Outra proposta aprovada foi a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela. Já pode ser votada em plenário a proposta que muda a Constituição para obrigar o governo a liberar o dinheiro das emendas parlamentares no orçamento. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça terminou de analisar a matéria e o presidente do Senado marcou para terça-feira que vem a votação da PEC. Resolvida a questão das emendas de deputados e senadores, o Congresso vai votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO deveria ter sido votada em julho, mas por falta de acordo, a Comissão Mista de Orçamento só aprovou o texto na semana passada. Nesta quarta-feira, o presidente da comissão e o relator do projeto se reuniram com o senador Renan Calheiros e saíram do encontro com uma data certa para votar a matéria no plenário do Congresso, dia 19 de novembro. O acordo saiu depois que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado
concluiu a votação da PEC, que prevê o orçamento impositivo. Não é mais entrave porque nós incorporamos a tese de que há um grande entendimento feito entre os presidentes do Senado e da Câmara e manifestado através do senador Eduardo Braga, que é o relator do orçamento impositivo. A LDO define como o Congresso deve elaborar o orçamento de 2014. O texto que vai ao plenário já obriga o governo federal a liberar o dinheiro das emendas parlamentares. No ano que vem, cada senador e deputado poderá apresentar 14.680.000 reais em emendas, 20% a mais do que em 2013. E metade do dinheiro vai obrigatoriamente para a saúde. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para debater a demarcação de reservas indígenas no Brasil e os impactos sobre a agricultura. Audiência pública também na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor para discutir o funcionamento da telefonia celular, especialmente na região norte. Já na Comissão de Educação, os senadores realizam a 5ª audiência pública para debater o Plano Nacional de Educação. O plano tem metas como o fim do analfabetismo até 2020 e a destinação em 10 anos de pelo menos 10% do PIB para o setor. E daqui a pouco, às 9 da manhã, a Comissão de Direitos Humanos realiza audiência para debater as políticas públicas que visam a inclusão de pessoas com deficiência no sistema de ensino e também o combate ao preconceito de qualquer espécie no ambiente escolar. Outras 2 comissões se reúnem na manhã desta quinta-feira. A audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça para debater a modernização da lei de arbitragem. A Comissão de Relações Exteriores sabatina 3 embaixadores. Sérgio Luiz Canais para a Sérvia e também para Montenegro, Ábio Cláudio Muniz Filho para o Chipre e Antônio Carlos do Nascimento Pedro para o Kuwait e para o Bahrein. E a Comissão Mista para regulamentar dispositivos da Constituição Federal se reúne às 11h30 para analisar o relatório sobre o direito de greve do servidor público. O relator é o senador Romero Jucá. A mudança dos índices para corrigir as dívidas de estados e municípios com a União começa a ser votada na semana que vem. A matéria será analisada em conjunto pelas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos. O texto já foi aprovado pela Câmara. Ontem, o governador do Rio Grande do Sul veio ao Senado defender o projeto. Tarso Genro e parlamentares gaúchos pediram ao presidente Renan Calheiros para acelerar a votação do projeto que prevê a renegociação da dívida dos estados. A proposta foi aprovada pela Câmara na semana passada. O presidente do Senado prometeu que vai colocar o texto em votação nos próximos 15 dias. O projeto deve tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Assuntos Econômicos ao mesmo tempo. O governador espera que não seja feita nenhuma alteração na proposta para evitar que ela volte a ser analisada pela Câmara dos Deputados. Na minha opinião, não há nenhum motivo para fazer qualquer emenda, porque com esse consenso que se obteve na Câmara, 2/3 dos parlamentares, né, de todos os estados, né, aprovaram o projeto, quer dizer, já há um acordo federativo, né, que compete ao Senado agora, evidentemente, dar a última palavra. A Comissão de Constituição e Justiça votou ontem um projeto que torna mais rigorosas as regras contra o nepotismo, o emprego de parentes no serviço público. O texto terá que ser analisado mais uma vez pelo colegiado. O projeto altera a lei de concessões e permissões para evitar que políticos que tenham ocupado o mandato eletivo nos 2 anos anteriores à indicação assumam cargos de direção em empresas concessionárias de serviços públicos. A proibição também vale para parentes até o 2º grau, como pais, marido e mulher, filhos, irmãos e netos. Os senadores também aprovaram o projeto que estabelece 180 dias para análise e registro de agrotóxicos. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. Atualmente, os processos duram de 40 meses a até 12 anos. Para o relator da matéria na comissão, senador Blairo Maggi, essa burocracia traz prejuízos para o setor agropecuário brasileiro. A pressão de pragas no Brasil é muito grande. Se nós abrirmos mãos ou não quisermos usar o agrotóxico, nós simplesmente não produziremos, porque a pressão de pragas e doenças é muito forte. Então, temos que regular, temos que acompanhar, mas não podemos abrir mão. Infelizmente, não podemos abrir mão. Essa matéria sobre os agrotóxicos ainda vai passar pela Comissão de Agricultura.
Representantes da Polícia Federal e secretários estaduais de Segurança Pública querem garantir no orçamento mais recursos para o combate ao crime. Eles participaram de uma audiência ontem na comissão especial criada para sugerir formas de financiamento para o setor. Delegados disseram na audiência pública que o orçamento para a operação da Polícia Federal em 2013 é de 883 milhões de reais. Metade vem da própria instituição, como taxas para emissão de passaportes. O resto é repassado pelo Tesouro Nacional. Os policiais consideram essas fontes de financiamento insuficientes e querem a vinculação de recursos para a segurança pública no orçamento da União. É a garantia de que mais dinheiro será repassado para o setor. Quanto mais nós nos debruçarmos para estudar esse assunto e investirmos no aumento do orçamento, na fixação de valores orçamentários, de fontes fixas de financiamento, mais as polícias poderão fazer investimentos a longo prazo, mais estruturantes. Não se tem segurança pública se não tiver capacitação e inteligência. Em especial, a Polícia Federal necessita de investimento em inteligência. O secretário de Segurança do Mato Grosso diz que hoje, para receber ajuda do governo federal, os estados precisam apresentar projetos em editais do Ministério da Justiça, que podem ou não ser aprovados. No ano você consegue fazer um investimento, no outono fale aquele investimento. Muitas vezes o que acontece é que você compra carros, no outono você não tem como fazer o custeio das criaturas. Muitas vezes você tem necessidade de operações, não tem diária suficiente para manter os policiais em determinadas regiões. A comissão analisa 44 matérias sobre o tema. 3 são propostas de emenda à Constituição. Uma delas cria um fundo nacional composto por impostos recolhidos na indústria de armas e no setor financeiro. O relatório deve ser entregue até fevereiro do ano que vem. Não é só a utilização, o aumento do volume de recursos, mas é a gestão desses recursos, a capacidade de tirar projeto do papel, a capacidade de implementar o que efetivamente nós todos desejamos, uma sociedade livre, tranquila, em paz, sem a existência de crimes ou reduzindo-os a índices que sejam toleráveis. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.